Boa noite, irmãos. Boa noite, povo de Deus. É bom a gente estar recebendo de casa, né, as bênçãos, logo numa segunda-feira. Eu estava até perguntando para o irmão Sérgio por que primícias, e ele disse lá que são os primeiros frutos, né? Então, Deus com certeza vai estar abençoando eu, você, por estar abrindo as portas da nossa casa, abrindo as portas do nosso coração, abrindo as nossas mentes para entender a palavra de Deus aí. Então, que esse ano possa ser abençoado para a gente, que em meio a tanto conflito aí fora e tantas incertezas que a gente tem, que ele possa, de alguma forma, ser um ano abençoado e que a gente saia mais forte do que nunca disso. Essa noite, nós estamos aqui primeiramente para agradecer a participação de vocês, para agradecer o Sérgio pela disposição de estar dividindo a palavra conosco, e pode ter certeza que o maior ganho, irmãos, não vai ser do Sérgio, que é o pregador que está dividindo a palavra conosco, não. Vai ser meu e vai ser seu. Então, se organize para participar dessa semana, que vai ser, com certeza, uma semana abençoada. Vamos iniciar nosso ano com o pé direito, vamos iniciar diferente do que o mundo. Nós vamos contra o que o mundo está dizendo, né? Que vai ser um ano de incerteza? Não. Vamos ter fé e vamos pegar com Deus e confiar que Ele tem um plano aí para as nossas vidas, para os nossos lares. Então, agora, para dar início ao nosso culto, né, dessa noite, nós vamos cantar o hino 525, Obedecer é Melhor. Vai ser projetado e a gente vai poder cantar junto, tá?
Amém. O nosso sermão de hoje vai falar sobre lei e graça, né? E com os pensamentos, né, que é sempre melhor obedecer do que sacrificar, vamos curvar as nossas fontes para falarmos com Deus. Querido Deus, queremos te agradecer por mais um dia de vida, Senhor. Queremos te agradecer pelos nossos familiares, pela saúde, em meio ao clamor do mundo. Queremos te pedir uma bênção toda especial ao Sérgio, Senhor, que é o pregador que está dividindo desde sábado a palavra conosco, que vai nos acompanhar durante toda essa semana, que o Senhor possa abençoá-lo, que ele seja usado por ti, Senhor. Que tudo que for falado, Senhor, não fique só nos nossos corações, nas nossas mentes, que de alguma forma a gente consiga passar isso para o outro, Senhor, para abreviar a sua volta. Amém. É isso que te pedimos. E desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sérgio, obrigada. E agora é com você. Eu que agradeço, irmã Marcelene. Obrigado pela introdução. Já deixou bem claro aí, né, qual que é o nosso tema. E muito bom estar com vocês novamente. Infelizmente, não é possível estarmos juntos na igreja, conforme era o nosso plano, né? Mas os planos aqui dos homens podem ser frustrados, mas os planos de Deus nunca serão frustrados. Deus sempre vai abrir uma janela quando uma porta se fechar, e nós estamos imensamente felizes e gratos de podermos partilhar juntos aqui, né, a palavra de Deus, de partilharmos juntos essa semana especial. Então, você que está chegando agora, nós queremos agradecer aí a sua companhia, a sua audiência. Curte aí o nosso vídeo, a nossa live, compartilha com seus amigos, com seus irmãos. É muito importante a sua participação. Toda essa semana foi pensada em você, por sua causa, para que a igreja, os irmãos, os amigos tenham conteúdo de qualidade para o enriquecimento, para o crescimento da vida espiritual. E a ideia aqui é que nós possamos fazer realmente um culto de adoração a Deus, de ensino, de estudo da palavra, mesmo à distância, né? Mesmo separados aqui por pela distância física, mas estamos unidos graças à tecnologia, né? Que Deus tem concedido sabedoria aos homens para desenvolver tecnologias que nos possibilitam estarmos juntos aqui. E é muito bom estar com vocês. Quero desde já agradecer também ao Júnior aí da parte técnica, que está nos bastidores possibilitando essa transmissão. Louvado seja Deus, porque temos pessoas dispostas e disponíveis na igreja para participar conosco. E desde já convido você que recebeu o link a ficar conosco até o final, a compartilhar esse link com outras pessoas e também a participar. Nós estaremos juntos aqui na medida do possível todas as noites, né? Eu estou fazendo essa transmissão aqui diretamente para a igreja do Jardim Palmira, e as demais pessoas que estão recebendo o link, a mensagem. O Saninho tá fazendo a mesma coisa, a mesma semana lá com o pessoal do Tranquilidade. Ou eu ou ele, talvez uma noite ou outra a gente tenha que trocar aqui, por alguma razão, talvez de dificuldade, a questão de trabalho, de trânsito, de horário. Mas todas as noites, na graça de Deus, estaremos aqui para transmitir a palavra de Deus e queremos contar com a sua participação, com a sua audiência. Comenta aí, né, as suas impressões sobre a mensagem, dúvidas talvez que você possa ter também. É uma oportunidade de você comentar aí, né? Quem está acompanhando pelo Face, pelo YouTube, deixa aí a sua impressão, né? Deixa o seu amém, deixa o seu like, mas se houver dúvidas também, elas podem ser sanadas, né? Podem ser tiradas, e aí você pode interagir conosco, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos vocês. Nós vamos estudar um tema precioso hoje. A gente iniciou a semana falando de profecias acerca dos tempos finais, da volta de Jesus, mas antes de pensarmos no final, a gente tem que pensar no momento em que nós estamos, no processo em que nós estamos, né? Existem profecias ou conceitos bíblicos, né? O tema para esta noite é a profecia incompreendida, mas nem se trata de uma profecia propriamente dita, mas de um conceito bíblico que diz respeito à questão da graça, à questão da lei. Qual é a relação, né? Existe uma aparente tensão entre lei
e graça, entre fé e obras, e isso tem levado milhões de pessoas a uma condição de incompreensão. E quantos não estão de fato perdidos, confusos, né, no que diz respeito a este assunto, não conseguem assimilar, não conseguem entender muito bem qual que é a relação estreita que a Bíblia traça com relação à lei de Deus e à sua graça. Para muita gente, e eu vou dizer aqui uma coisa que para mim é triste, mas é uma realidade que precisa ser dita, para muitos irmãos, para muitos cristãos evangélicos de todas as denominações e raízes da religião cristã, para muita gente, e eu arriscaria dizer que para a maioria, essa tensão tem trazido uma grande complicação, um grande problema religioso até, de compreensão da Bíblia, de aceitação da mensagem verdadeira, o que leva muitas pessoas ou a um fanatismo, né, ou a um relaxamento, né, da fé e das coisas de Deus no tocante à obediência, no tocante às obras que são importantes. Mas, afinal de contas, qual que é essa relação, né, que a Bíblia estabelece entre a lei e a graça, entre a fé e as obras? A gente vai estudar aqui alguns textos, alguns contextos, e na medida do possível, entendermos, compreendermos com a graça de Deus, né, com a direção de Deus, conforme foi orado aqui, a irmã Marcelene orou, e nós cremos que Deus já ouviu e já atendeu essa oração, e que ela se estenda sobre todos nós, né? Eu estou aqui na condição de orador, de pregador, e você aí na condição de quem está assistindo, né, acompanhando, alguns aprendendo, né, de estudantes, de alunos, mas todos estamos aqui sobre a influência do Espírito, e nós acreditamos que Deus vai nos conduzir a uma compreensão maior, né, dessa questão. Por que é importante entendermos e compreendermos a íntima relação entre lei e graça? Porque muitas pessoas têm rejeitado a Bíblia, né, a mensagem do Antigo Testamento, a mensagem bíblica do Antigo Testamento no tocante à vida, obra e morte, né, do Senhor Jesus. E, infelizmente, muitas pessoas estão cometendo esse grave erro. Rejeitam o que o Antigo Testamento diz acerca da graça e dividem as ações de Deus, dividem a própria Bíblia, né, como se o Antigo Testamento fosse Deus trabalhasse de uma forma, fosse um Deus tirano, né, que obrigava o povo a guardar a lei, e caso contrário estariam perdidos, e já no Novo Testamento nós temos um outro Deus, né, um Deus que se apresenta com a graça salvadora mediante a cruz, e aí então já não precisa mais obedecer, já nada mais é necessário, porque agora nós estamos na dispensação da graça. Essa palavra tem sido muito utilizada, né? Existe uma corrente teológica que faz um uso, ao meu ver, né, ao nosso ver, um uso incorreto desse termo, ou desse conceito, né? São os dispensacionalistas, aqueles que dividem a história bíblica e a história da redenção em dispensações, né? São, se eu não me engano, 7 dispensações, entre elas a dispensação da lei, que ficou no passado, e a dispensação da graça, que seria o momento em que nós estamos vivendo, desde a morte de Jesus até os dias de hoje. Nós não cremos assim. Nós não cremos que a salvação esteja dividida em processos diferentes, em dispensações diferentes. A salvação está disponível ao ser humano desde que pecou, né? Desde o momento do pecado, Deus oferece já esse perdão, essa salvação, e é lógico, né, que essa salvação ela tem o seu ápice na cruz do Calvário, isso é inegável, nós não negamos isso, mas a salvação, desde do Antigo, como no Novo Testamento e até os tempos atuais, ela tem uma única base, né, um único critério, que é a graça. Qualquer coisa diferente disso é incorrer em erro, em equívoco e, né, por que não dizer, até em heresia, né, incorrer em heresia. E muitas pessoas têm abandonado a fé, ou outros têm vivido uma fé equivocada por conta de não compreender bem esta relação, né, entre a lei e a graça. Acontece que, para muita gente, a questão da lei e da graça, ela não é difícil de compreender do ponto de vista teórico, né, intelectual, do ponto de vista cognitivo. As pessoas leem a Bíblia e conseguem entender.
mas muitos rejeitam porque o próprio coração, né, a própria maneira de lidar com a fé não aceita. Então, eu diria que a tensão entre a lei e a graça é uma tensão entre a mente e o coração. A mente compreende, mas o coração rejeita. O coração rejeita, né? A vontade rejeita. E a Bíblia já apresenta essa condição do ser humano, né, no tocante às coisas espirituais, né? Eu gostaria de abrir aqui a Bíblia e iniciar com o conhecido texto do profeta Jeremias. Quero que você aí, que está nos acompanhando nessa live essa noite, abra também a sua Bíblia. Né? Aproveita esse momento aí com a sua família, se você estiver sozinho, estiver acompanhado, mas pega a sua Bíblia, né? Ou usa o seu dispositivo eletrônico, seu smartphone, seu computador, tablet, enfim, não importa. O importante é que você abra a palavra de Deus e deixe ele falar através da palavra. Né? Eu poderia ficar aqui durante muito tempo tratando das minhas opiniões, do que eu acho a respeito disso. Mas a ideia aqui não é expor simplesmente a minha opinião, o que eu acho ou o que eu decidi achar, até porque isso não tem muita importância, né? É só mais uma opinião, pode ser diferente da sua, pode ser semelhante à sua, isso não muda muito as coisas. Mas quando nós abrimos a palavra de Deus e deixamos Deus falar conosco, aí então nós podemos ter a impressão que vem do Espírito e entender o que Deus, como Deus trata essa questão. Primeiro texto, então, Jeremias, capítulo 17, verso 9, é muito conhecido, a maioria dos irmãos que estão acostumados, habituados a estudar a Bíblia, conhecem de cor esse texto. Eu vou ler aqui para os irmãos e você acompanha aí. Né? O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu estou indo numa versão mais moderna, né? Mas algumas versões trazem que o coração ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. Né? Quem o conhecerá? Só uma diferença de palavras, mas o significado é o mesmo. Quem é capaz de compreender o coração humano, né? No sentido das suas emoções, no sentido dos seus desejos e vontades? Então, muitas pessoas têm rejeitado a questão da lei, da lei e a sua relação com a graça, não por falta de informação, não por falta de conteúdo bíblico, para deixar isso claro, mas porque não tem vontade. Como rejeita a lei, então é mais fácil aceitar uma doutrina, é mais fácil aceitar uma teoria que coloque a lei em segundo plano, como uma coisa de menor importância. Porque aí, lógico, eu posso tocar a minha vida como eu quero, sem que com isso estar me sentindo que estou errado, ou que estou pecando, ou que eu estou contrariando a vontade de Deus. Mas será que a Bíblia apresenta esta necessidade de nós nos relacionarmos tanto com a lei quanto com a graça? Sim, a Bíblia apresenta, né, de maneira muito categórica, em diversos textos. Nós vamos ler vários textos da Bíblia aqui esta noite e nós vamos perceber que a Bíblia é clara quanto a isso. Né? Não é possível negar essa relação. A grande questão é como é que cada religião, que cada denominação religiosa lida e ensina aos seus fiéis e como cada pessoa, como cada cristão individualmente lida com isso. Próximo texto que nós vamos ler agora se encontra no profeta Isaías. Nós lemos um texto em Jeremias, agora um texto em Isaías, no capítulo 44, versículo 22. Eu quero convidar você novamente a ler comigo, né, este texto, que também vai nos dar um vislumbre de como Deus, né, ele se relaciona com essa questão da lei e da graça e a importância de nós também nos relacionarmos bem com este tema, porque ele é de suma importância. Não é à toa que o inimigo das almas ele faça de tudo, se esforce tanto para confundir as pessoas no tocante a esse tema, porque ele é muito importante, ele é de suma importância, tem que ver com a nossa salvação, tem que ver com a sua salvação. Então é importante que você preste atenção e que você entenda esse assunto, porque ele não é apenas mais um assunto, mais um sermão, ele é um assunto de extrema importância. Capítulo 44, então, do profeta Isaías, no verso 22, né? O texto diz assim: desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Ou volte para mim, porque eu te resgatei, né? Depende da tradução.
Mas o fato é que Deus está apresentando aqui uma ação da parte de Deus para afastar, né, varrer para longe as ofensas e os pecados. E o que é isso? O que é isso senão a graça de Deus, senão a disposição de Deus em perdoar o ser humano? Então nós estamos encontrando no Antigo Testamento um Deus que se dispõe a lançar fora os pecados, né? A resgatar o ser humano, a perdoar os pecados, apagá-los e resgatar o ser humano. O que é isso senão a graça de Deus? E ela está registrada no Antigo Testamento, né? Nos profetas do Antigo Testamento. Deus está antecipando para o povo do Antigo Testamento aquilo que é uma realidade, né, na cruz, aquilo que se torna uma realidade na cruz. Mas o fato de Jesus derramar o seu sangue na cruz do Calvário, né, no momento específico da história, não significa que anterior a este evento não houvesse da parte de Deus graça para com os pecadores. Muito pelo contrário, né? A graça ela é manifesta na cruz de maneira pública, mas ela já é colocada, né, já é aplicada no ser humano desde do primeiro momento em que o ser humano necessita dessa graça. Portanto, lá na queda, no Jardim do Éden ainda, Adão e Eva ali, ao pecarem, já recebem de Deus graça, né? Já recebem de Deus a graça, já recebem de Deus a promessa da salvação e podem se apropriar pela fé dessa promessa, né? Antecipando, então, o sacrifício de Cristo, o resgate que vem pelo sacrifício de Cristo. Agora, no Novo Testamento, o texto mais clássico, né, que nós temos na Bíblia para tratar desse assunto é o conhecidíssimo texto de Efésios, no capítulo 2, né? Já virou tema de música, de tantas outras questões, de poesia e tudo mais. Só que eu diria que muita gente tem abusado desse texto sem compreendê-lo exatamente, né? Tem usado o texto de maneira muito parcial, e às vezes isso é feito com um propósito mesmo de ludibriar, de enganar as pessoas, o que é muito triste, mas é uma realidade. Muitas pessoas têm apresentado o capítulo 2 aqui de Efésios, né, que fala acerca da salvação pela fé, uma coisa tão linda, uma expressão tão maravilhosa do apóstolo Paulo, mas tem esquecido de avançar no texto e de deixar a Bíblia falar por si mesma. Então, quero ler com os irmãos aqui, se você puder acompanhar aí, Efésios no capítulo 2, a gente vai ler aqui o versículo 8, né, que é o versículo mais famoso aqui em relação a esse tema, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, normalmente, quando esse texto é apresentado, ele é encerrado aqui no versículo 9. E nós temos alguma dúvida com relação à verdade expressa aqui? Não, nenhuma. Todos nós, cristãos, adventistas do sétimo dia, né, conforme nós cremos, conforme está declarado e descrito na nossa profissão de fé, entendemos e aceitamos que a salvação ela é única e exclusivamente pela graça mediante a fé. Nós entendemos isso perfeitamente. Nós não precisamos riscar esse texto da nossa Bíblia, ter dificuldade de lidar com ele. Tem gente que apresenta esse texto como se ele contrariasse a fé adventista. Olha, tá vendo aí? Os adventistas dizem que precisa guardar a lei, né? Mas Paulo está dizendo aqui que nós somos salvos única e exclusivamente pela graça. Uma coisa não anula a outra. Essa é que é a grande questão, né? Qual que é o papel da graça, qual que é o papel da lei no processo da salvação? A gente vai entender isso essa noite. Mas eu estava dizendo aqui que normalmente o texto é apresentado até o verso 9, e ele é lindo. Mas no versículo 10, ele é completo, né? Ele chega no seu ápice. Ele não conclui, a fala do apóstolo Paulo, ela não está concluída no versículo 9. Ela é concluída no verso 10, que diz assim, vou ler o 9 de novo, né, para a gente poder emendar o 10 e entender e compreender. Pois não de obras, para que ninguém se glorie. Mas aí o verso 10 diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Não parece uma contradição? Por que será que muitas pessoas fingem que esse verso 10 não existe? Este sim querem riscar da Bíblia o versículo 10, porque ele
parece, numa leitura superficial, ele parece contrariar os versos anteriores. Os versos anteriores dizem que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus, não é das obras, para ninguém se gloriar. Mas aí ele completa no verso 10 que essa salvação que é conquistada, que é oferecida gratuitamente pela graça, ela tem como resultado as obras. Então, qual que é a tensão que existe entre a graça e a lei, a fé e as obras? É na sua aplicação, no seu papel. Quando se confunde o papel da graça na salvação e o papel da lei também na salvação, cria-se uma grande confusão. Mas Paulo aqui ele coloca cada coisa no seu devido lugar. Deus não rejeita as obras. Deus as rejeita como meio para a salvação. Quando elas são colocadas como meio para atingir a salvação, então a quem faz isso está tentando o impossível. Obedecer a Deus, obedecer à lei de Deus, guardar os mandamentos na tentativa de conseguir de Deus a salvação, de barganhar com Deus, de se tornar merecedor da salvação, isso é um absurdo. Isso é antibíblico, isso é herético. Mas nós não pregamos isso. Nós pregamos a sequência conforme ela está registrada neste capítulo. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, não vem de obras, para que ninguém se sinta em condições de se gloriar, de merecer e de alcançar pelas forças. No entanto, como resultado dessa salvação, que nos foi dada por Deus mediante a graça, aí então nós somos preparados, né? E criados ou recriados em Cristo para quê? Para a desobediência? Para não precisar fazer nada? Para a indolência? Não. O texto é claro. Somos criados em Cristo Jesus para boas obras. E que obras são essas? Quais são essas boas obras? Alguém poderia dizer assim, olha, é a caridade, é o exercício da caridade, né? É cuidar dos pobres, das viúvas. Isso, de fato, são boas obras. E devem ser praticadas. Mas o texto está dizendo que são boas obras que Deus, de antemão, já preparou para que andássemos nela. Deus já havia estabelecido um caminho para nós andarmos. Obras boas para serem realizadas. E são boas não porque elas causam a salvação, mas porque elas resultam da salvação. Então, é muito simples de entender essa relação entre lei e graça, quando nós queremos compreendê-lo. A Bíblia deixa isso muito claro. Quando a Bíblia apresenta a lei, né, e a necessidade de se obedecer a essa lei, ela não traz como resultado a salvação, mas ela vem como resultado da salvação. Isso é muito claro na Bíblia. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito e lhe dá uma lei para ser guardada, a sequência ali deve ser compreendida não como um mero acaso, mas como uma sequência lógica que deve também acontecer na vida de todo cristão. Primeiro Deus salva, primeiro Deus resgata, primeiro Deus tira do cativeiro, primeiro Deus livra do pecado, e só então Deus concede condições para a obediência. Primeiro Deus tira o povo do Egito, depois Deus dá a lei para que eles obedeçam. Porque escravo não tem condição de obedecer nada, obedecer a lei, a não ser o seu dono ali. Não consegue obedecer a Deus, é um escravo. E o Egito é um símbolo do mundo de pecados. Então, ser escravo no Egito simboliza ser escravos nesse mundo, escravos do pecado. Quem é que pecador, escravo do pecado, sem a graça de Deus, consegue fazer alguma coisa, obedecer a Deus? Ninguém consegue. É por essa razão que primeiro vem a graça salva mediante a fé, e depois, então, as boas obras vêm como consequência, como resultado dessa salvação. Eu penso que fica claro, né? Mas talvez alguns precisem de um pouco mais de subsídio, um pouco mais de conteúdo da Bíblia, né? Para entender essa relação. Então, as obras que nós devemos praticar, elas nada têm que ver com meritocracia, nada tem que ver com conseguir alcançar alguma coisa da parte de Deus. Muito pelo contrário. As obras, elas resultam do amor de Deus por nós em oferecer a sua graça e do nosso amor em reconhecer a Deus essa graça. Então, quando eu amo a Deus, e esse amor ele não é algo que tem que se ficar na inércia, né? Ele parte para a prática. Então, a prática do amor, né? O amor em ação é a obediência a Deus. A obediência aos mandamentos de Deus, a obediência à lei de Deus, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma tensão, né?
de ficar preso a essa questão de que a lei foi dada para os judeus e não para... essa é uma discussão infinda aí, né? Muita gente se prende muito a isso, como se Deus tivesse dois meios de salvar, como se no passado Deus tivesse um método de salvar que deu errado, Deus errou lá no passado, o método não funcionou, aí Deus vai e muda de plano, né? Queridos, Deus não é homem para errar. Deus não é criança para lidar com as coisas dessa maneira. Quantas pessoas têm tratado como se Deus fosse um homem que errasse? E errou lá com os judeus, e agora então não quer continuar errando e mudou de estratégia. E agora vem a graça, né, para poder amenizar, então, o erro de Deus. É mais ou menos isso que as pessoas estão falando, mesmo que sem pensar assim. O amor em ação nos leva, então, à obediência a Deus, né? E é a fé que alcança isso. Então, a fé é a cola que une uma coisa à outra. Eu recebo a graça de Deus pela fé. E é pela fé também que eu exerço esse amor, essa resposta de amor a Deus, obedecendo. Afinal de contas, seria absurdo supor que alguém é salvo para desobediência, né? Será que algum cristão em sã consciência, se algum evangélico, algum irmão pentecostal, algum pastor, né, das igrejas todas por aí, ou irmão católico, seja quem for, será que alguém em sã consciência ensinaria que nós somos salvos para a desobediência? Que Deus nos salvou, nos lavou, nos regenerou com o sangue de Cristo para nos tornarmos ainda mais desobedientes? Eu acredito que ninguém em sã consciência ensinaria esse tipo de coisa. Mas, indiretamente, é isso que se ensina por aí. Que uma vez que você está salvo, agora você está livre para fazer o que você bem entender. Porque você está livre da lei. Que Deus, pela sua graça, pelo sangue de Cristo, nos libertou da lei. Mas onde é que encontraram isso? Deus em momento nenhum diz isso, a Bíblia em nenhum momento afirma isso. E nós vamos entender aqui, lendo alguns textos, sobretudo o livro de Romanos, né, que é quem esclarece bastante essa questão para nós, que não há essa questão na Bíblia quando ela é bem compreendida. Basta entendermos qual que é o papel da lei, o papel da graça. Gostaria até de ler aqui uma declaração de um grande orador, né? Não vou trazer um texto de um pastor adventista, porque para não puxar a brasa para a nossa sardinha aqui, né? Vou citar Billy Graham, né? Billy Graham, que foi um dos maiores oradores, um dos maiores evangelistas que se conheceu neste século, e não era adventista, tá? Ele diz assim, olha, a fé, ela se torna a ação, e essa ação se torna um compromisso. E quando ele vai problematizar essa questão, né? Quando a graça divina, ele diz, alcança o homem através da fé em Jesus Cristo, e por meio de Cristo o homem alcança a Deus, então o dom da salvação é nosso. A graça, então, traz a justificação, o perdão e a remissão de todos os pecados do passado. Mas é muito importante lembrar que a graça não é permissão para o pecado futuro. Olha que coisa extraordinária. A graça traz remissão dos pecados passados, mas ela não é permissão para o pecado futuro. A remissão e a permissão estão tão distantes quanto o Polo Sul e o Polo Norte. Elas são como leste e oeste, estendidos até o infinito. Mas o problema de hoje, eu já falei sobre esse problema, é que muitas igrejas cristãs parecem criar uma barreira, né, em relação à graça de Deus e à sua lei. Uma tensão ali entre a graça e a lei. Isso não deveria ser assim, mas acontece. Percebe então que para Billy Graham havia uma relação estreita entre a graça e a obediência de Deus? Porque a graça, ela traz a remissão, ela nos dá a remissão do pecado, mas não a permissão para pecar. Seria um absurdo, né? Afirmar que a graça nos dá permissão para pecar. Mas é assim que muitos têm compreendido. Livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 14, nós vamos avançar a leitura aqui, rapidamente, tem alguns textos ainda para ler, você pode acompanhar na sua casa esta leitura. 6,14 de Romanos diz que, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. E que texto que, assim como aquele de Efésios, muitas vezes é mal compreendido, mal utilizado. Utilizado para dizer que, bom, se eu não estou debaixo da lei, então eu não preciso guardar a lei. Mas é isso que o texto está dizendo? Não, não é isso. O texto está afirmando que
Quando nós recebemos a graça salvadora de Cristo, o pecado, que é a transgressão da lei, já não nos domina mais. Já não estamos mais debaixo do peso da condenação da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, temos condições agora de obedecer à lei. Já não precisamos mais temer o peso da lei, a condenação da lei, porque a lei não tem outra função a não ser nos condenar, apontar o pecado, né? Nos mostrar o pecado, o erro, deixar claro que nós temos errado e que somos carentes, necessitados de um Salvador. Esse é o papel da lei, queridos. Muitas pessoas têm confundido o papel da lei e pensam que a lei foi colocada lá no passado para salvar aquele povo, salvar o povo de Israel, e não deu certo. E agora Deus trouxe a graça. Não, não. A lei nunca foi dada com esse objetivo. Se a lei pudesse salvar, ela seria um equívoco da parte de Deus. Ninguém pode ser salvo por guardar a lei. Isso nunca aconteceu. Nem podia no passado e nem pode agora. Nem nos tempos do Antigo Testamento, nem nos tempos do Novo Testamento, tampouco na época atual em que vivemos. Portanto, quando o texto diz que o pecado não os dominará, porque eles não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, é preciso entender o que é estar debaixo da lei e o que é estar debaixo da graça. Quem que está debaixo da lei, afinal de contas? A lei pesa sobre quem? A lei pesa sobre aqueles que transgridem a lei. A lei pesa sobre aqueles que por alguma razão, não aceitam, rejeitam a lei, e a sua condenação é imediata. Porque o papel da lei é apontar a sujeira do pecado. E o papel da graça? O papel da graça é oferecer perdão para os transgressores da lei. Então percebe que é uma incoerência dizer que a lei foi abolida, ou que a lei não tem mais função, não tem mais razão de ser? Porque se você tirou a lei, automaticamente você tira a graça. Sem lei não há pecado. Sem pecado não há necessidade de graça. Até porque a graça serve para quê? Para salvar, para remir, para redimir, para perdoar. Agora, salvar do quê? Redimir do quê? Perdoar do quê? Ah, do pecado. Mas o que é pecado, afinal de contas? De acordo com a Bíblia, o pecado, uma das definições mais clássicas para o pecado, é a transgressão da lei. Portanto, uma vez que eu anulei a lei, tirei a lei de cena, a graça deixa de ser necessária. Portanto, Cristo, o seu sacrifício no Calvário, deixariam então de ser necessários se não houvesse ainda a vigência da lei. A Bíblia afirma lá em 1 João 3,4 que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Porque, de fato, o pecado é a transgressão da lei. Percebem isso, queridos? Isso é Novo Testamento. Isso é João. Isso é o apóstolo amado, discípulo amado. Esse é aquele que teve contato direto com Cristo, aquele que recebeu diretamente, pessoalmente, a graça de Cristo. E na mente de João, a graça de Cristo ela não anula a lei em nenhum momento. Muito pelo contrário. Ela dá condição a esse pecador contumaz que quebrou a lei de Deus, que pisou a lei de Deus, de ser aceito, de ser regenerado, de ser resgatado, de ser transformado pelo amor, pela graça que Cristo oferece. O próprio Paulo, em Romanos, no capítulo 6 mesmo, né, nós lemos o versículo 4, agora o versículo 1, ele diz assim, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? É uma boa pergunta, né? Já que eu estou debaixo da graça, então vou pecar bastante. Então vamos, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então beleza, vou pecar para a graça aumentar. E quem sabe essa graça se espalhe e atinja todas as pessoas. É isso que ele está falando? Não. Nós não podemos usar a graça para, desculpa o trocadilho terrível aqui, mas a gente não pode transformar a graça numa desgraça. Quantas pessoas têm feito isso? Ensinado do púlpito as suas igrejas, quantos pastores, quantos pregadores, pregadoras, líderes espirituais têm levado as pessoas ao pecado, à transgressão aberta da lei de Deus, simplesmente porque acreditam que a graça os liberou para isso. Mas a Bíblia nunca nos deu essa autorização, muito pelo contrário. A Bíblia nos chama para a obediência, a Bíblia nos chama para uma vida de santificação, uma vida de consagração a Deus. E isso nada tem que ver com conquistar a salvação pelas obras. Isso é resultado da salvação maravilhosa que Deus nos ofereceu gratuitamente na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus, no seu sacrifício no Calvário, o qual nós temos aceitado pela fé. É simples, não há dificuldade de compreender. Nós não precisamos continuar pecando para que a graça aumente, né? A Bíblia fala que com Cristo
O próprio Romanos, eu estou aqui ainda em Romanos, você pode ler todo o capítulo 6 aí, né, na sua casa. Verso 6 diz assim: pois sabemos que o velho homem foi crucificado com ele, né? Para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Olha que coisa interessante. Na cruz, né, quando eu aceito Jesus pelo batismo, pela minha entrega pessoal, eu sou crucificado com Cristo. E para não, o velho homem fica crucificado, o corpo do pecado é destruído. Para quê? Para não continuar sendo escravo do pecado. Em outras palavras, para não continuar transgredindo a lei. É para isso que eu sou crucificado com Cristo. Não é para abusar da graça. É para não continuar pecando. Para não continuar transgredindo a lei. É só através da morte de Cristo que eu tenho, que sou resgatado do pecado e pelo poder do Espírito, posso viver uma vida de santidade diante de Deus. E é importante aqui deixar claro que essa vida de santidade não é uma vida de perfeição, de perfeccionismo, não, longe disso. Nós não queremos pregar isso aqui. Isso é uma aberração teológica e muitos têm ido por esse caminho também tortuoso e é um caminho de difícil volta, de difícil retorno. Então, se você tem sido seduzido por ideias perfeccionistas de que você é capaz de se tornar impecável, de não errar, de não pecar aqui, por favor, irmão querido, pense bem, volte a Deus, ore a Deus, peça a sabedoria do Espírito Santo, porque esse é um caminho de difícil retorno. Nós não estamos pregando perfeccionismo aqui. Nós estamos pregando aqui obediência voluntária a Deus. E quando caímos e quando pecamos, a graça existe. O perdão de Deus existe. E Deus é maravilhoso em nos resgatar e nos perdoar quantas vezes forem necessárias. Agora, eu não posso me tornar um pecador voluntário, com Tomás, acreditando que isso não tem nenhum problema. Da mesma forma, consideram-se mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado continue dominando os corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Sabe o que acontece aqui, irmão? Quando a pessoa não quer obedecer à lei de Deus, ela vai obedecer a quem? Aos próprios desejos. E aí muita gente vem discutir, né, questão de doutrina, não que você tenha que fazer isso, mas você tem que estar preparado para defender a razão da sua fé, e questionam porque a guarda do sábado, porque os irmãos adventistas acreditam que vão para o céu porque guardam o sábado, porque não comem carne de porco. Querido, se você que está me ouvindo nessa noite e não é adventista e tem essa visão, eu quero dizer para você que essa é uma visão muito limitada, muito equivocada a nosso respeito. E a respeito da própria palavra de Deus, da própria Bíblia. Nós não acreditamos nisso. Se alguém falou para você um dia que você vai para o céu porque guarda o sábado, ou porque alguém imagina que isso seja verdade, essa pessoa mentiu para você. Simplesmente isso não é verdade. Simplesmente não é verdade. Deus nunca colocou isso como condição. Isso não é verdade no passado, tampouco será no presente nem no futuro. O que nós entendemos é que a lei de Deus é eterna tanto quanto o próprio Deus, assim como a Bíblia afirma. Jesus não morreu para purificar o porco, né? Jesus não morreu para abolir o sábado ou qualquer coisa desse tipo. Jesus morreu para purificar o pecador, não o pecado. Para purificar o pecador, para salvar o pecador, para dar condições ao pecador de adentrar aos portais celestiais. Eu e você somos resgatados pela morte de Cristo na cruz. Não foi para dar liberdade para pecar, foi para dar liberdade, condições, força, poder para obedecer. Essa é a realidade. E é essa realidade que nós precisamos entender e aceitar. Deus, de acordo com Paulo, manifestou a sua graça salvadora para todos os homens. Isso inclui os homens do passado e os homens do futuro. Alguns imaginam que a cruz, estão com isso reduzindo. Eu já ouvi gente falar assim, olha, vocês adventistas diminuem o poder da cruz, né? Porque fica ainda guardando a lei. Eu vou dizer o contrário. É o contrário. Quem diminui o poder da cruz é quem acha que a cruz só foi capaz de salvar do Novo Testamento para frente. Para trás, não. Para trás, não. Para trás tinha que ser pela lei, né? Isso é diminuir o poder da cruz. Nós acreditamos que a cruz é tão poderosa que ela foi capaz de salvar antes mesmo de acontecer. Deus já salvou todos os que foram salvos no passado, é pela cruz mesmo. E os do presente e os do futuro serão salvos pela cruz também. Portanto, se tem alguém que prega a salvação pela graça, somos nós. No passado, no presente e no futuro. Aqueles que afirmam que nós pregamos salvação pela lei, eles pregam salvação pela lei. E eu quero deixar isso claro para você.
Quem diz que lá no passado, no tempo de Moisés, no tempo dos profetas, as pessoas eram salvas pela lei, esses estão pregando salvação pela lei. Eles estão afirmando que em algum momento da história, né, em 4.000 anos de história, todos aqueles que foram salvos pela lei. Então, se algum dia alguém te acusar de pregar salvação pela lei, você pode usar esse argumento. Quem prega a salvação pela lei é você. Você que diz que lá no passado foram salvos pela lei, 4.000 anos de história. E só de 2.000 anos para cá é que tem a graça. Olha que absurdo. Nós pregamos que durante toda a história a salvação foi pela graça. Nós sim, então, somos os pregadores, os verdadeiros pregadores da salvação pela graça e não pela lei. É importante que a gente entenda esse conceito, esse contexto, para não ficarmos perdidos. Quando a Bíblia apresenta os personagens do Antigo Testamento e diz que Deus sobre eles usou de bondade, de benevolência, isso é graça, irmãos queridos. Quando Deus convoca Noé para salvar a sua família, o que é isso? Eu vou destruir o mundo, mas eu quero salvar, eu quero perpetuar aqui a raça humana, eu quero salvar a raça humana. Olha, Noé, a Bíblia diz, Deus mostrou benevolência, Gênesis capítulo 6, verso 8, para com Noé. A bondade de Deus, a sua graça. Deus chama pelo nome. Deus chama ao próprio legislador, né, o maior legislador de Israel, o próprio Moisés é chamado e ele fala, Senhor, eu gostaria de ver a tua glória. E Deus fala, eu vou mostrar toda a minha bondade, vou fazer passar toda a minha bondade. O que é isso senão graça, irmão? A graça é apresentada em todo o Antigo Testamento. Deus te oferecendo. Provérbios 3, 34, você pode ler na sua Bíblia aí. Né? A Bíblia diz que Deus zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. É Antigo Testamento. A graça em toda a Bíblia. A graça maravilhosa de Deus se estende em toda a história. Nunca houve um ser humano que tenha sido salvo a não ser pela graça. Não haverá ninguém no céu, nenhuma alma no céu que não tenha sido salva pela graça. Se está no céu, foi salvo pela graça. Alguém poderia dizer, mas e Enoque? Foi salvo pela graça. Ah, mas e Elias, Moisés, né? Estão no céu já. Foram salvos antes da cruz? Sim, foram salvos antes da cruz, porque Deus, na sua onisciência, na sua bondade, na sua fé, vou dizer isso, né? Na sua fé de que o plano era certeiro, ele antecipa e garante a salvação desses homens do passado também mediante a cruz e a sua graça. Ninguém está lá porque mereceu estar lá, ninguém está lá pelas obras que tenha feito, por melhores e maiores que tenham sido essas obras, esses homens que já foram salvos e aqueles que ainda serão, todos estarão lá na mesma condição. Todos que estarão no céu, todos os seres humanos que estarão no céu, estarão lá sob a mesma condição, de salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. Acho que é possível a gente entender isso de uma vez por todas. O livro de Atos já diz que não há salvação em nenhum outro. Debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Quem é este nome? É Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum outro debaixo do céu. Não existe outro meio. Não existe outro caminho. O próprio Jesus se apresenta como sendo ele o único caminho, queridos. Como é que alguém chegaria no céu a não ser pela graça de Cristo? A grande pergunta é, se eu sou salvo pela graça, por que preciso continuar guardando a lei? Irmãos, eu não sei se isso ainda não ficou claro para você, mas se não ficou claro para você, é evidente, é óbvio. A lei, ela é o manifesto da vontade de Deus, o manifesto do caráter de Deus. Portanto, quanto mais graça Deus derrama sobre nós, mais vontade nós teremos de obedecê-lo, de fazer a sua vontade, de fazer aquilo que lhe agrada. A grande questão e a grande verdade, eu quero já ir concluindo aqui, para a gente fechar dentro do tempo, né? Dentro do nosso tempo, não extrapolar o tempo aqui, e a paciência de vocês também. Quero já agradecer àqueles que estão conosco até esse momento. Mas a grande verdade é que a grande maioria das pessoas que afirmam que Deus tenha abolido a lei na cruz ou qualquer coisa do tipo, na verdade só está falando contra o sábado. Ninguém em sã consciência vai dizer que agora que foi salvo pela graça pode adulterar, pode viver idolatria, adorar imagens. Ninguém vai dizer que agora que foi salvo pela graça pode mentir, matar, roubar. Ninguém vai dizer isso.
Então, toda essa discussão, ela se resume em torno do sábado. Quando a pessoa não tem coragem de assumir essa verdade, então diz, Jesus aboliu a lei na cruz. Mas se você perguntar para essa pessoa com sinceridade, que lei foi abolida na cruz? Qual lei foi abolida? Qual dos mandamentos foi abolido na cruz? Você vai cavando, 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 e você vai chegar à mesma conclusão que eu cheguei. Que, na verdade, quem afirma isso apenas está querendo dizer que não precisa mais guardar o sábado. Mas nós não encontramos na Bíblia nenhuma autorização para tal ideia, para tal conceito. Qual que é o problema, então, queridos? O problema é que muita gente está confundindo os métodos diagnósticos com cura. Eu vou usar uma metáfora aqui da minha área de trabalho, da minha profissão. Trabalho na área de saúde. E sempre que algum paciente, e não precisa trabalhar na área de saúde para saber disso, tá? Qualquer pessoa com um pouco de conhecimento e de vivência vai entender o que eu vou falar aqui. Se você está com alguma dor, com algum sintoma, hoje mesmo estive no hospital com um irmão que estava com alguns sintomas, dor nas costas, dor nas pernas, coriza e tal. E eu fui com esse irmão ao hospital, e chegando lá, ele foi questionado sobre o que estava assim. Quais são os sintomas? Primeira coisa que você vai ouvir quando você for a um serviço de saúde é o que você está sentindo. Por que você foi ao serviço de saúde? Por que você procurou essa ajuda? O que você está sentindo? E você vai, então, expor ali os seus sintomas, de maneira leiga e simples. Estou com dor aqui, estou sentindo dor de cabeça, isso e aquilo. E quem conhece dos sintomas já vai imaginar o que você tem. Mas não basta imaginar o que você tem. A pessoa precisa ter certeza, fechar um diagnóstico. Então, os profissionais que são capacitados para isso, eles vão usar meios. Quais são esses meios para fechar o diagnóstico? São exames. Exames de diagnóstico. Então, antes de medicar o paciente, antes de prescrever uma terapia, uma internação, alguma coisa, é preciso saber o que se tem, fazer um diagnóstico. E aí existem vários tipos de meios para isso. Você pode usar um raio-x, um simples raio-x, um ultrassom, uma tomografia computadorizada, exames invasivos, como uma endoscopia, uma colonoscopia, depende de onde está doendo, né? Depende de onde está doendo. Mas pode ser necessário fazer um exame de sangue para ver como é que estão as enzimas, os leucócitos, os linfócitos, o açúcar, a glicemia, o sódio, o cálcio, o potássio. Tudo isso vai ser medido mediante exame. Ou deixa eu fazer uma pergunta. Se você vai ao médico com uma queixa e ele te pede toda essa bateria de exames e depois ele te despede, fala assim, pode ir embora. Já fizemos os exames, já descobrimos o que você tem. Você tem tal doença, você tem Covid. Você vai no médico, ele faz um exame, colhe um PCR, né? Coloca lá um cotonete gigante dentro do seu nariz, colhe lá um PCR, ou então faz pelo sangue e confirma o diagnóstico mediante exames laboratoriais e diz assim, olha, você está com Covid, viu? Pode ir embora. Como é que você se sentiria? O exame resolveu alguma coisa? A não ser apontar a doença e deixar claro, aberto, patente para todo mundo o que você tem? Agora você vai brigar com o exame, vamos rasgar os exames, né? Não servem para nada. Fui no médico, os exames apontaram que eu estou doente e não resolveu nada. Qual que foi o problema nessa ilustração que eu usei aqui? O problema está com o exame? Será que é o exame que está errado por ter apontado a sua doença? Ou é a falta de terapia, de solução, de remédio? Qual que é o papel do exame, afinal de contas? É apontar a doença, o diagnóstico. E depois, então, de conhecido o diagnóstico, aí vem a solução. Qual que é a solução? É a terapia. Para cada doença, uma terapia adequada, o cuidado médico, a medicação, enfim, até que se cure a doença. A lei de Deus, ela funciona como um método diagnóstico extraordinário. Quando você vai a Deus na queixa dos seus sintomas, eu estou sofrendo, mas você está sofrendo por quê? A lei vai te diagnosticar, vai fazer um exame. Onde foi que você transgrediu? Você transgrediu aqui, 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 ali. Então, o seu problema é pecado. Já descobrimos qual que é o seu problema. Seu problema se chama pecado. E esse problema é mortal. Essa é uma doença mortal, vai levar à morte. Mas, doutor Jesus Cristo, não tem solução no meu caso? Quer dizer que eu estou contaminado por essa doença mortal e essa infecção mortal e não tem solução para mim? Sim, calma lá, calma lá. A lei cumpriu o seu papel. Ela é perfeita, ela diagnosticou você com perfeição.
Nós não temos nenhuma dúvida do que você tem. Mas a lei não pode resolver o problema, porque ela só serve para diagnosticar. Agora você precisa tomar o remédio. Você precisa da água da vida. Você precisa de Jesus Cristo. Você precisa da cruz, do sangue de Cristo aplicado sobre você para te oferecer perdão, restauração, transformação e salvação eterna. A cura para o pecado é Jesus Cristo. Quem dá o diagnóstico é a lei. Quem dá a cura é a graça. E onde entra a fé nessa história toda? Bom, a fé entra na sua disposição em aceitar o único remédio para te curar. A gente está em tempos em que muitas pessoas têm rejeitado medicação, rejeitado vacina, rejeitado tratamento, rejeitado, e quer ser curado por milagre. Ah, queridos, em relação a essa doença maldita do pecado, que é muito pior do que a Covid-19, infinitamente pior, e quantos estão aí, nem aí para essa doença, não se preocupam com o contágio dessa doença, a única solução, o único remédio chama-se Jesus Cristo, o nosso Salvador. E é no Calvário que ele oferece gratuitamente o remédio, pela graça. E pela fé nós recebemos a cura. Eu acho que não pode ser mais claro do que isso. Não pode ser mais simples do que isso, compreendermos esta relação. Eu espero sinceramente que você tenha compreendido. Mas compreender não é suficiente. Nós precisamos aceitar. E aí já não é uma questão da mente, é uma questão do coração. Eu quero orar com você. Quero orar para que você entenda definitivamente qual que é a relação íntima entre lei e graça, entre fé e obras, e não se deixe mais enganar por teorias, por filosofias que tendem a confundir a nossa mente. Através de um estudo aplicado da palavra de Deus, dedicado com oração, você vai chegar à conclusão de que não existe lei, não existe graça sem lei, não existe fé sem obras, e que a salvação oferecida na cruz gratuitamente não nos isenta de obedecer, muito pelo contrário. Ela nos motiva a cada dia a obedecermos mais a Deus pela fé. Mas se porventura caímos, se porventura pecamos, a graça superabunda onde abunda o pecado, e Deus, na sua infinita misericórdia, nos salva, nos resgata, nos perdoa. Como é que você se sente ao saber que você é perdoado por Deus, aceito por Deus? Como é que você se sente ao saber que Deus oferece para você força, poder espiritual para obedecê-lo, para continuar servindo a Deus e guardando a sua lei? Eu quero orar por você, mas eu quero que você deixe aí nos comentários a sua impressão desta mensagem. Se você entendeu, se você gostou, se você não gostou, se ainda restam dúvidas, e quem sabe a gente possa continuar conversando sobre esse assunto em algum momento, de alguma forma. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, e que Deus nos dê condições de voltarmos amanhã aqui, nesse mesmo horário, para juntos darmos sequência no estudo da Palavra de Deus. Ora comigo, nesse momento, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, nosso Pai, nós te somos imensamente gratos, Senhor, pelo poder que emana da Tua Palavra. Porque a Tua Palavra é clara como um cristal, clara como o sol ao meio-dia, lançando sobre nós luz e tirando do nosso coração as dúvidas acerca da Tua vontade, Pai. O Senhor tem uma lei perfeita que nos deu a fim de manifestar o Teu caráter, a Tua vontade. Mas nós entendemos, Pai, há muito que essa lei não é capaz de salvar, porque ela nunca foi dada com esse objetivo. O Senhor nos concedeu a lei a fim de deixar claro e patente para nós qual que é a nossa doença. E a nossa doença se chama pecado, porque nós nos afastamos de Ti, nós transgredimos a Tua palavra, nós nascemos contaminados por essa doença maldita que leva à morte e à morte eterna. Mas louvado seja o Teu santo nome pela graça manifesta por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Graça que é estendida a todos os homens, sem exceção, a todos aqueles que aceitam pela fé o sacrifício de Cristo, aqueles que aceitaram no passado, projetando as profecias para o futuro e entendendo que o Messias viria para resgatar, para dar a sua vida, esses morreram salvos pela fé na cruz, pela fé em Jesus, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós que vivemos há mais de 2000 anos desse evento, olhamos para trás e também na cruz do Calvário encontramos o nosso Redentor.
E nós, Pai querido, aceitamos pela fé esse mesmo Jesus, esta mesma salvação, esse mesmo sacrifício. E nós queremos pedir por aqueles que nos ouvem nesta noite, para que também sejam salvos mediante a fé no Senhor Jesus, para que aceitem a oferta da graça da salvação e que entendam que, uma vez salvos, agora sim podem dedicar a vida, se consagrar e continuar obedecendo ao Senhor, não para receberem a salvação, mas porque já receberam o Senhor pela graça. Dá-nos a tua paz, permanece conosco. Abençoa a nossa noite, a nossa semana, fortalece a cada um, Pai, a cada família aqui. E que amanhã possamos, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder, estarmos novamente reunidos em culto ao Senhor e aprendendo da tua palavra. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a você que continua conosco até agora. Quero saber se os nossos amigos estão aí para encerrarmos essa transmissão. A Marcelene continua conosco, também o Júnior. Deus seja louvado, viu? Deus abençoe a todos aí pela paciência. E